Abra a palavra de Deus em João, no capítulo de número 21. O texto de João 21 é mais um dos textos onde os personagens principais de uma história verdadeira são Jesus e o Simão. João, capítulo de número 21, verso de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 21, no verso de número 15. Eu quero ler com você do 15 até o verso de número 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Você está comigo? E depois de terem jantado, comido, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe o Senhor: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe mais uma vez Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E o texto diz, amado, que ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? Então ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes também que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andava por onde você queria. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele, o Pedro, de glorificar a Deus. E dito isso, ele disse-lhe: segue-me. Até aqui. E disse isso, significando com que morte haveria Pedro de glorificar a Deus. E dito isso, ele disse: segue-me. Sobre essa palavra bendita, eu quero orar a Deus para que a revelação venha toda ela do Espírito Santo. Vamos orar, queridos. Deus de infinita misericórdia e bondade, muito obrigado por estarmos aqui. Que privilégio podermos assentar para ouvir a tua voz. Papai, muito obrigado por ter trazido aqui no nosso meio tantos visitantes. O Senhor sabe o que se passa exatamente nesse momento no coração, na mente deles. Que o Senhor possa ser conforto, abrigo, segurança, mas que o Senhor possa ser principalmente o Deus que eles tantos procuraram. Em nome de Jesus, fale de uma forma muito poderosa a cada um deles. E fala conosco também, papai, porque tem na tua palavra o poder de ser logos, porque ela pode falar com todos, e tem também o poder de ser rema, de poder falar individualmente com cada um. Que o Senhor nos revele a tua mensagem através da presença do teu Santo Espírito. Nós cremos nisso, por isso nós declaramos amém para esta mensagem. Amém, meus queridos. Querido, eu gostaria muito que você prestasse atenção. Eu penso que o texto ele não vai ser longo. É claro que eu estou na dispensação do Espírito Santo,
Mas você vai saborear essa mensagem em nome de Jesus. Você crê nisso? O texto de João, capítulo 21, é um texto, querido, bem parecido com o de Lucas, capítulo 5. Nós tivemos a oportunidade durante esses 7 encontros, essas 7 semanas, também ministrar o texto que está em Lucas, capítulo 5, que fala da primeira pesca, a pesca de milagres maravilhosa que houve, quando Jesus, ele entra no barco do Simão, ele se afasta um pouquinho, eles haviam tentado pescar a noite toda, não conseguiram, depois de ministrar ele vai e diz para o Pedro que ele deveria ir mais adentro, mais para o profundo, e a Bíblia diz que conforme a instrução do Senhor, eles pegaram muito peixe. Houve um grande milagre. O texto de Lucas capítulo 5, ele não é diferente de João capítulo 21. Você vai ver muitas semelhanças entre ele. Os personagens principais, Jesus Cristo e o Simão, o cana quebrada. Porque o significado de Simão, cana quebrada, não serve para nada. Depois, ao encontrar com Jesus, ele se tornou Pedro, a pedra que o Senhor iria edificar e colocar para fazer parte desse grande edifício que será construído para a honra e glória do nosso Deus. Amém, querido? Os personagens são praticamente os mesmos. O texto fala de uma noite que se procurou pescar e também não conseguiu pegar nada. Porque se você ler João capítulo 21 antes, você vai perceber que eles também foram pescar. O Pedro estava meio desiludido, ele estava triste, o Cristo havia morrido, e para eles, o coração deles estava muito apertado. O mestre não estava ali. O Pedro, num determinado momento, você pode ler depois em casa, no capítulo 21, ele diz: quer saber, eu vou pescar. Tem alguns que dizem isso até hoje, né? Se estiver cansado, nervoso, vai pescar. Não é assim que alguns dizem? O Pedro disse: quer saber, eu vou pescar. Ele foi pescar, alguns dos discípulos disseram: eu também vou. E voltaram a fazer aquilo que faziam no passado. Por um momento, querido, isso profeticamente simboliza para nós que quando Cristo não está presente, dá aquela vontade às vezes de, mesmo sendo discípulo, voltar para ser a velha criatura. Mas a velha criatura você nunca mais vai ser, viu, querido? Em nome de Jesus. Você foi chamado para um propósito maior. Diga para o teu irmão: você foi chamado para um propósito maior. Mas o texto parece semelhante, parece mesmo. A pesca ninguém pesca nada, aqui também não. Jesus vem, se encontra de novo com eles na margem de uma praia. Na primeira, Jesus dá instrução: vai mais para o fundo com o barco, lança lá, porque lá tem peixe. Aqui também tem uma instrução, se você ler o texto, você vai ver que ele diz: joga a rede do lado direito. Jesus sabe tudo, amado. Você crê nisso? Diga para o teu irmão: Jesus sabe de tudo. Se você não se atentar, é bem provável, é bem possível que alguém diga: é o mesmo texto, relatados de maneira diferente, mas não é. O texto de João 21 é diferente de Lucas 5. E a principal diferença, querido, é que nós vamos notar aqui, está nos personagens, está naqueles que estão envolvidos dentro dessa história, dentro desse fato real acontecido. Primeiro, que na pesca, na primeira de Lucas 5, Jesus, o que aparece ao Simão, ele não havia morrido ainda. Ele aparece, querido, ali como homem, e ele não havia morrido, passado pela cruz.
Aqui em João 21, ele já venceu a morte. Diz glória a Deus, o teu Jesus venceu a morte. Aqui ele já venceu a morte, aqui ele já ressuscitou ao terceiro dia, aqui ele já está aparecendo a muitos. E eu penso, querido, que um corpo já glorificado, porque nem seus discípulos reconhecem bem ele. Leia depois o texto, e você vai perceber que eles ficam meio que em dúvida, embora que dentro deles eles meio que sabiam. Os discípulos reconhecem a voz do mestre. Havia essa grande diferença no texto de Lucas 5 e no texto de João 21. E em Pedro também havia uma grande diferença. Em Lucas 5, o Pedro é o Simão, na perfeita estatura de Simão, cana quebrada de verdade, mas ele vai sendo trabalhado, lapidado pelo Senhor. O Senhor trabalhou muito a vida dele. Ali ele diz, o mestre para ele: segue-me, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser de homens. Lembra da passagem? Mas aqui, querido, Pedro está vivendo um grande dilema na vida dele. Porque ele havia, aqui, no texto de João 21, ele havia já jurado fidelidade ao Senhor. A grande diferença do Pedro aqui, querido, é que ele tinha jurado fidelidade até a morte. Ele disse para o Senhor: mãe, para onde que eu vou? Se só tu tem palavras de vida eterna. Essa frase é do Pedro, a frase é linda. Mas o mesmo homem que havia jurado fidelidade até a morte, há dias atrás havia negado Jesus. A pergunta da mulher foi clara: você é um deles? Não só. Você o conhece? Não o conheço. Você é um discípulo dele? Não tenho parte alguma com ele. E o galo cantou, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. O Judas, quando traiu, foi lá se enforcar. O Pedro, quando traiu, porque ele também traiu, ele disse: contigo eu vou até a morte. Mas o fato é que na pressão da vida, querida, que ninguém sabe o que vai viver amanhã. Aliás, ninguém sabe o que vai viver daqui a pouco. A pressão, querido, faz às vezes o homem que jura aliança, fidelidade, faz ele fazer justamente o contrário. Para onde que eu vou? Se só tu tens palavra de vida eterna, eu vou contigo até a morte, ele disse. Na pressão, porque estava um tumulto, prenderam o Cristo. Diz que a mulher chegou e falou: mas você é igualzinho a ele. Eu não sou. Você andava com ele? Não andei. Você é um discípulo dele? Não tem parte com ele. O galo cantou. E o choro foi amargo. Depois disso, ele não encontrou mais Jesus. Porque dali Jesus foi preso, Jesus foi levado, foi humilhado e foi levado para a cruz. Ele é crucificado, ele morre na cruz. No terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Amado, quando você ouvir ressurreição, o mestre venceu a morte, mas nunca deixe, querido, de falar glória a Deus. Porque se nós estamos aqui vivos, cheios de vida, é porque um dia ele ressuscitou. Quando nós falamos da vida dele, nós falamos da nossa. Aplauda mesmo, ele é merecedor.
Cristo ressuscita, a Maria Madalena vai ver se o Cristo está vivo. Aliás, se o corpo estava lá, porque ela procurava, na verdade, o morto, né? Jesus aparece para ela. E quando Jesus aparece para ela, Jesus diz assim: ó, conta para todo mundo que eu ressuscitei. E ele diz algo, e manda falar para o Pedro também. Querido, olha que coisa tremenda. Ele diz: Maria, fala para todos que eu ressuscitei, que eu apareci para você. E fala para o Simão também. Fala para o Pedro. Querido, tinha coisa ainda para se resolver entre esses dois. Aliás, querido, eu posso dizer em nome de Jesus, tem algo para ser resolvido entre vocês dois. Quem que você está falando? Eu estou falando de você, querido. Diga para o teu irmão, tem algo para ser resolvido entre vocês dois. Mandar dizer para o Pedro, ele está vivo. Mas como é que nós vamos encarar ele? Eu fico pensando, Pedro, no coração dele, como que eu vou encarar? Se eu disse que era para sempre, que era fidelidade para sempre, e eu neguei ele. 3 vezes eu disse não. Não o conheço. Não sou. Não tenho parte. Não sou crente. Nunca vi Jesus. Nunca fui discípulo. E agora ele está vivo e ainda diz meu nome. Como é que eu vou encarar isso? Mas Jesus sabia algo que estava pendente. Essa noite aqui, querido, eu vim para te dizer, como um discípulo do Deus vivo, Ele quer um particular com você. Tem algo pendente. Tem algo para ser resolvido. O Pedro está onde? Foi pescar. Está desiludido, está triste. Está com o coração quebrantado. Está como o salmista disse no Salmo 34. O Salmo 34, Jesus perto está daqueles que têm o coração quebrantado. O Pedro está quebrantado, está triste, está choroso. Está igual você de vez em quando. Você não fica de vez em quando? Ai, chorando. Chorar pode, viu, querido? Só não pode viver chorando. Diga para o teu irmão, chorar pode. Só não pode viver chorando. Pensou, querido, você passando na rua, a pessoa falando, lá vai o chorador. O chorão. Pode te chamar de quebrantado, né, querido? Mas não vou ver uma vida chorando. O Pedro estava meio que assim, querido. Como que eu vou encarar ele? Porque a relação de Jesus com o Pedro sempre foi uma relação, querido, meio tensa. Mas como assim? O Simão com Jesus? Certa vez Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, se eu não tivesse orado, Satanás está querendo peneirar você, e já tinha peneirado. Se eu não tivesse orado. Certa feita ele também disse: quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Olha o que Jesus disse para ele, querido. Não era discípulo, era discípulo, mas estava ali. Jesus estava tratando do Pedro. Quando você se converter, você vai lá abençoar os seus irmãos. O Pedro outro dia chegou para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes o homem tem que perdoar o outro? E ele já disse, logo sabido, né? 7. Jesus disse para ele: 70 vezes 7 está ótimo. Diante do soldado lá, que vieram prender Jesus, o Pedro foi logo tirando a espada e cortando a orelha do homem, né? Pedro, não faz isso. Se eu desse ordem, os anjos viriam aqui, iriam me proteger. Não faz isso, um homem desocupado. Põe a orelha de volta aqui.
Outra vez ele disse: não vai para Jerusalém, eu te impeço. Eu te amo, fica aqui. E Jesus disse para ele: arreda-te daqui, Satanás. A relação entre os dois era meio que tensa. Tensa no bom sentido, meu querido. Jesus tinha que ser firme com Simão, para ir lapidando ele. É igual você, querido. Tem que ser firme com você, viu? Senão Jesus te perde. Diga para o teu irmão: Jesus tem que ser firme com a gente. Ô pastor, eu pensei que eu ia falar para o outro. Não, é a gente. Você gosta assim de falar? Não, agora é a gente. Jesus tem que ser firme conosco, querido. E Jesus, querido, ele não põe pano quente. Deixa as coisas esfriar, né? O Pedro estava lá. Negou 3 vezes. Está pescando, não pega nada. Jesus aparece de novo para ele. Jesus aparece. E depois de dar a instrução, eles não estão bem ainda certos de que é Jesus. Jesus dá a instrução, eles vão, jogam a rede onde Jesus falou para jogar. E eles pegaram muitos peixes grandes. Eles estão voltando, Jesus vai ao encontro deles e pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não, agora nós temos, né? O barco está cheio. Jesus já havia colocado fogo. Falou: vamos fazer um lanchinho aqui. Vamos comer alguma coisa. Enquanto eles comem, o Pedro está meio cabisbaixo. Quando a gente faz coisa errada, a gente olha meio para baixo. Não é muito de falar muitas palavras. Aquele que na verdade jura fidelidade eterna, acaba de trair. Ele não sabe exatamente se é o Cristo ou se não é. Eu penso que ele olha meio de lado. Mas será que é ele? Eu não vou ficar olhando muito, porque eu não estou querendo muito encarar, estou meio triste. Mas Jesus, querido, ele não põe pano quente. Ele não esconde nada. Ele sabia do coração do Pedro. Ele pergunta: Simão? Sim. Tu me amas? O Simão entende que é Jesus. O Simão entende que ele tocou num assunto delicado, mas ele responde prontamente, porque na verdade o Simão esperava era uma oportunidade. Eu neguei, mas eu tenho a oportunidade. Jesus pergunta para ele: você me ama? Ele diz: sim, eu te amo. Jesus dá uma pausa e pergunta de novo: Simão, filho de Jonas, você me ama? E de novo, ainda está triste. Ele diz: sim, eu te amo. Pela 3ª vez, Jesus toca no assunto de novo e pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? A Bíblia diz que na 3ª vez que ele perguntou isso, o Pedro ficou triste. E o Pedro disse: Senhor, tu sabes de tudo, por que você está me perguntando de novo se eu te amo? Porque tu sabes, eu te amo. E se você me perguntar se ele amava, amava. Tanto é que Jesus está querendo fazer desse homem pedra, um pilar. O que é esse encontro? Sabe o que Deus falou? Lugar de restauração. Que lugar é esse? Por que ele repetiu 3 vezes? Por que Jesus fez ele falar 3 vezes te amo? Porque para cada não que ele disse antes, para cada negativa, não sou, não o conheço, não tenho parte, o lugar da restauração faz ele dizer 3 vezes: amo, amo e amo.
cada negativa do Pedro antes. Jesus é lindo. O Pedro tem a oportunidade agora de dizer para o Cristo glorificado vivo na frente dele: te amo e te amo. Esse lugar de restauração, querido, a dívida é rasgada. Amado, Ele quer te dar a oportunidade para começar de novo. Eu não sei quantos não você disse para Ele, quantas negativas nas tuas escolhas diárias, porque nós fazemos escolhas diárias. Como é que você chegou até aqui? Parece um culto parecido com aquele outro lá do primeiro ano que eu vim, pastor. Mas não é o mesmo. Assim como a pesca não era a mesma. O louvor é o que eu amo, tocou de novo. No dia que eu vim, tocou ele. Querido, ok. Mas eu quero te dizer uma coisa, o momento é outro. Embora houve milagre nos dois momentos. E Ele está falando de novo com você. Não vai ficar nada encoberto entre vocês dois. Hoje o particular é com você. Amém, querido? Diga para o teu irmão, hoje o particular é com você. Para cada negativa, um eu te amo. Para cada palavra dita sem pensar, uma restauração, uma oportunidade de Deus para dizer de novo: eu te amo, eu vou começar de novo. Eu te amo, eu quero começar de novo. Eu te amo, eu não vou ficar vivendo a vida que eu vivia antes. Eu não vou ser a velha criatura, ainda que o mundo está tentando tragar e convidando você: vem pescar de novo. Vem para o mundo de novo. Ainda que você tenha falhado com Ele. É uma noite de restauração. O encontro de hoje, querido, é para que você fale com Ele em particular. E se Ele perguntar para você de repente: você me ama? O que você vai dizer? Eu te amo. E aí Jesus diz algo tremendo. No verso de número 18 ele diz assim: na verdade te digo, que quando você era moço, Pedro, você se cingia a ti mesmo, se vestia e andava por onde você queria. Mas quando você já for velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, outro vai te vestir e te levará para onde você não quer ir. O texto aqui, querido, para o Pedro, o próprio versículo seguinte vai falar da morte dele. De como ele vai ser levado, ele é crucificado também. E diz a história que quando ele é crucificado, ele diz: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Jesus. E crucificaram ele de cabeça para baixo. Aqui fala da morte de cruz. Mas para nós também fala da realidade de hoje. De que houve um tempo na tua vida, querido, que a pressão da vida, que a angústia de certos momentos, você procurava escape onde você queria. Você ia para um lado, ia para o outro, fazia bem o que pensava fazer. Mas eu vim aqui para te dizer, querido, que basta. Que toda essa pressão, toda essa coisa que está rompendo na tua vida, tem propósito. E não vai ser como você sempre fez. Deus vai afunilar e vai levar você para onde Ele quer. O texto. Antes você fazia o que queria, se vestia como você pensava, andava como queria.
Mas vai chegar um tempo, Pedro, que você não vai fazer mais o que você quer fazer. Vai ter outro que vai te guiar pela mão. Vai te estender a mão e vai te guiar. Quem? Quem que te veste? Quem que te guia? Quem que te orienta? Pastor, do jeito que você está falando, já não viu mais eu. É Cristo que vive? Querido, eu já não faço mais o que eu quero. E tá bom, você é um escravo dele. Tá maravilhoso. Chega um tempo na nossa vida, querido, que nós crescemos. E nós não vamos fazer mais o que nós queremos, mas sim o que Ele quer que eu faça. Você quer esse estilo de vida? Você quer esse estilo de vida onde Ele direciona, Ele te faz escolher isto, fazer aquilo? Isso não é escravidão, isso é ser livre. Pedro, agora que está resolvido, agora que você está restaurado, eu te digo, houve um tempo na tua vida que você fez o que você quis, mas agora eu estou dizendo, você será guiado, orientado, capacitado. No final, Jesus fez um convite. Se você quer, segue-me. Não é assim que termina o verso de número 19? Se você quer, segue-me. A palavra de hoje é muito clara para nós. A oportunidade de restauração é quando, pastor? Agora, hoje. Nem mais um minuto depois, é agora, é hoje. Para você que talvez tenha algo a resolver com Ele. Eu neguei, eu fiz escolhas erradas. Pastor, eu devia estar aqui faz tempo. Eu tenho um chamado, eu tenho uma mãe que ora incessantemente há anos. Mas ainda há tempo. Diz amém. O Evangelho, querido, o significado da palavra de Deus, da Bíblia, são boas novas. E a novidade dessa noite é: ainda há tempo. Amém, querido? Eu não vou perguntar para você o que você fez, porque quando nós sentimos verdadeiramente que o Espírito Santo nos revela, nós sabemos onde é que nos termos de hoje, dos adolescentes, nós pisamos na bola. Mas assim como aquele encontro maravilhoso com o Pedro, senta aqui, vamos comer. O Pedro, eu penso que está comendo, nem olha direito para ele. E de repente vem uma pergunta: Pedro, você me ama? É claro que eu te amo. Pedro, você me ama? Tu sabes que eu te amo. Simão, tu me amas? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que essa pressão está aumentando? Eu sei que o Senhor está querendo dizer. É porque eu fiz aquilo, não é? Não, eu te amo. Eu não estou apontando nada. Às vezes nós nos sentimos acusados. Isso não é obra do Espírito Santo. Acusação é do outro, viu, querido? Quando o Espírito te faz lembrar, se chama a restauração. Obra da restauração. Eu lembrei essa noite de uma coisa. Está mexendo aqui dentro, então Ele quer te restaurar. Uma aliança que eu fiz, uma promessa que eu fiz, algo que há muito tempo está dentro de mim. Ele quer restaurar. Amém, querido? E se eu querer continuar isso que eu estou vivendo? Querido, a escolha é tua. Mas uma coisa eu vou te dizer: você não vai aliviar como das outras vezes.
porque essa coisa agora é com o Senhor. Ele vai afunilar, diz amém, e vai te levar para onde Ele quer. Amém, Filadélfia. Amém, igreja. Pedro, antes você fazia o que você queria. Antes você se vestia, você escolhia onde você ia aliviar essa pressão, essa dificuldade que você está vivendo. Mas agora eu te digo, vai chegar um momento em que alguém vai te guiar, alguém vai te vestir. E mesmo isso que você está vivendo, vai ser para minha honra, vai ser para minha glória. Amém, querido.